E aí, galera do terceiro ano, como é que vocês estão? Tranquilos? Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus, não é? Bom, pessoal, vamos lá. Hoje, nossa aula vai falar sobre fenômeno sociológico do poder, beleza? É importante que vocês consigam, né, durante essa aula, entender a relação que se faz entre poder e dominação. São coisas distintas, tá bom? Então, vamos lá. O que é poder? Poder, na verdade, é a capacidade que um indivíduo ou uma instituição tem de fazer com que outros indivíduos façam aquilo que eles não fariam por vontade própria, certo? Por exemplo, a sociedade, ela exerce sobre nós alguns poderes, certo? Então, vamos imaginar a situação que nós estamos vivendo hoje, a questão do isolamento social, certo? Especificamente nós aqui da escola. O que nós estamos fazendo? Nós estamos cumprindo, né, uma determinação do Estado, especificamente desse da prefeitura. O Estado entenda como o poder, como a instituição social. Então, a prefeitura, ela determina que não tenha aula, certo? Então, nós provavelmente não estaríamos parados em casa sem ter aula se não fosse uma determinação do prefeito. Então, a prefeitura, a instituição prefeitura, ela tem poder sobre nós. Ela determina, de alguma forma, o que nós podemos ou não podemos fazer, certo? E aí, se você for pegar para a esfera pessoal, poder é a capacidade que o indivíduo tem de fazer com que outros indivíduos façam aquilo que eles não fariam por vontade própria. O que difere poder de dominação, né? Mas no final da aula a gente fala um pouco sobre dominação. O poder, ele pode ser imposto, tá? Pode ser obrigatório, pode ser te obrigar a seguir, sob pena de punição ou exigir mesmo, digamos, castigos, enfim. A dominação parte da ideia da obediência, da aceitação. O segredo da dominação é fazer com que as pessoas façam aquilo. Por exemplo, eu, né, para expressar, exemplificar a dominação. O segredo da dominação é fazer com que eu consiga fazer com que vocês façam aquilo que eu quero, achando, acreditando que estão fazendo aquilo que vocês querem. Beleza? Isso é dominação. É quando a pessoa ou as pessoas fazem aquilo que o dominador quer, achando que estão fazendo aquilo que ele, dominado, quer. Isso é a dominação. Parte do princípio da obediência, da aceitação. Certo? Então, nós estamos tendo, nesse momento agora de pandemia no país, né, estamos tendo um exemplo claro de poder e de dominação. Certo? Então, muita gente está fazendo isolamento, está cumprindo direitinho o isolamento social, né? E essas pessoas determinam a dominação. Ou seja, eles estão cumprindo aquilo que a instituição, prefeitura, por exemplo, o Estado, quer, achando que estão fazendo aquilo que eles querem. Mas era bem provável que uma grande parte, não todos, claro, mas bem provável que uma grande parte das pessoas, se não houvesse esse pedido, essa obrigatoriedade pelo Estado, né, de você obedecer, muita gente não estaria cumprindo o isolamento social. Beleza? Então é só para ficar claro isso. Poder é a capacidade que o indivíduo ou a instituição tem de fazer com que outros façam aquilo que eles não fariam por vontade própria. Certo? Pode ser conquistado, mas também pode ser imposto, pode ser obrigatório. A dominação é conquistada, certo? Ela parte da obediência das pessoas. Para começarmos a falar um pouco mais sobre poder, e aí depois a gente fala sobre dominação, vou abrir o slide, nós vamos usar a primeira linha do Michel Foucault. Beleza? Vamos lá. Então, galera, tá aí. Fenômeno social, poder. O que é poder? Acabei de explicar, certo? Capacidade que o indivíduo tem de fazer com que outros façam aquilo que não fariam por vontade própria. A ideia do Michel Foucault, né, o livro do Michel Foucault, a obra, perdão, do Michel Foucault, a mais importante é Vigiar e Punir, né? Mas a ideia, né, do Michel Foucault é o poder dominador, né, que o Estado tem sobre as instituições, as demais instituições, certo? Sobre as pessoas. E aí ele começa falando sobre
o micropoder. O que é esse micropoder? Como eu falei agora há pouco, o Estado, né, tem o monopólio do poder, certo? Aceito por nós. Então, como é que o Estado vai conseguir impor ou convencer as pessoas, ou fazer com que as pessoas sigam a sua vontade se ele não pode estar em todo lugar? Né? Como que o Estado vai conseguir manter essa dominação, digamos assim? Como é que vai conseguir manter esse poder se ele não está em todo lugar? E aí usa o que o Michel Foucault chama de micropoder, ou seja, dentre as instituições sociais que estão organizadas abaixo do Estado, então o Estado está aqui, as instituições sociais estão aqui, organizadas à margem do Estado, ou seja, de acordo com as leis, com as regras, com as determinações do Estado, né? Essas instituições elas acabam sendo transmissoras, digamos assim, repetidoras do poder do Estado, por isso que eles chamam de micropoder. Então, por exemplo, o Estado não vai, por exemplo, estar lá dentro da sua casa. As forças do Estado não podem estar lá dentro da sua casa. Mas, enquanto você é membro de uma família, e a família tem suas regras, tem seus comportamentos baseados, né, influenciados pelas regras do Estado, ela acaba sendo um monitor. Ela acaba monitorando, ela acaba socializando você de uma forma que você siga aquilo que o Estado quer. A escola, a mesma coisa, o trabalho, a mesma coisa. Então, onde o Estado não poderia alcançar, entre aspas, o indivíduo, as instituições sociais, socializantes, né, vão te organizar, vão te instruir, vão te orientar, vão te socializar de acordo com as regras do Estado. Ou seja, elas vão ser fiscais, né, do Estado, onde o Estado não poderá participar. Beleza? O Michel Foucault ilustra essa dominação do Estado, né, com o poder, do Estado, com a ideia do panótipo. Vocês podem pesquisar lá o que é esse panótipo. O panótipo é uma prisão, né, um modelo de prisão, né, circular, e no meio dessa prisão tem uma torre de observação. Ou seja, todas as celas, né, tem a porta delas voltada para frente, para a torre. Da torre, o indivíduo da torre, o vigilante, o guarda na torre, ele consegue ter total visão de todos os indivíduos que estão presos lá. Tá? Esse é o exemplo. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o Estado, na posição que ele tem hoje de Estado, de instituição organizadora das outras, ele consegue alcançar, observar todos os indivíduos na sociedade, quando não diretamente, através das instituições do processo do micropoder. Certo? E aí ele usa esse poder para chamar de poder disciplinador. O que é esse poder disciplinador? Que busca encontrar o padrão da normalidade. Imagine assim, que quando você vai em algum lugar, né, as pessoas têm comportamentos muito padronizados, as pessoas têm comportamentos muito parecidos. O que chama a atenção? Uma pessoa que tem um comportamento diferente. Qual é a ideia disso? Se você consegue padronizar o comportamento, a repressão, digamos assim, ou a punição ao indivíduo ou indivíduos que diferirem desse comportamento, ela é mais fácil de ser observada. Então, se você imaginar a sala de aula, carteiras em filas, né? E todas posicionadas de uma forma que eu aqui da frente, o professor, consigo ter uma visão total da sala de aula. Exemplo do panótipo. Então, eu tenho uma visão total de vocês. Então, quando eu olho para os alunos enfileirados, né, certinho, eu consigo facilmente identificar quem está fora do padrão. Então, se tem um aluno virado para trás, eu consigo ver. Se tem um aluno com a cadeira virada para trás, eu consigo ver. Se tem um aluno que tirou a cadeira do lugar, você consegue ver. E isso é o que ele chama de poder disciplinador. E ele distribui isso para todas as instituições sociais. Para o Michel Foucault, todas as instituições sociais exercem esse poder disciplinador, ou seja, encontram um padrão, criam um padrão que nós temos que seguir. Quando o indivíduo não segue esse padrão, facilmente ele é identificado. Né? E aí ele coloca no papel desse poder disciplinador, ele chama de adestramento. Né? Se você imaginar o que é adestrar um animal, é mais ou menos como ele fala que nós somos adestrados pelo Estado. Ele consegue, né, o poder que o Estado exerce sobre nós, ele consegue dominar o nosso corpo e, por incrível que pareça, a nossa mente. Vou dar um exemplo.
quando você está de férias, por exemplo, né? Se você já vem todo dia acordando aquele mesmo horário, aquele mesmo horário, você fatalmente, durante as suas férias, claro, o dia que você dormir no horário normal, de dormir todos os dias, né, que você não exagerar, você vai acordar naquele horário cedinho, o horário que você teria que ir para a aula, o horário que você teria que ir para o trabalho, certo? Ou seja, o seu organismo já está preparado para aquilo, né? Então, outro exemplo, por exemplo, quando o indivíduo está sem trabalhar, por si só ele já se pune. Por quê? Porque ele entende que é necessário ele trabalhar. A sociedade cobra isso, a sociedade exige isso, certo? Então, o poder que o Estado tem não é só de fazer você fazer a coisa certa ou errada, de leis, não. É o poder de adestrar mesmo, é o poder de controlar o seu corpo e a sua mente, certo? E aí, para encerrar o assunto do poder com Michel Foucault, ele vai usar o biopoder, certo? O exercício de autoridade visando controlar a disciplina do corpo do trabalhador. Então, você imagina que no trabalho, né, nós temos horários para entrar, horários para sair, horário para intervalo, horário para almoço e por aí vai. O que ele quer dizer com esse biopoder? Ele cria, né, uma forma de controlar os trabalhadores. Então, assim, você geralmente chega de manhã cedo, né, e chega em determinado horário, você está no rendimento maior, depois você começa a decair, aí é a hora do almoço, e quando você volta, você vai cumprir aquelas funções de uma determinada forma. Ou seja, você consegue ter um controle do corpo mesmo, do corpo físico. Né? Você consegue pegar aquele trabalhador e colocar ele, por exemplo, para fazer exatamente aquilo que você quer. E o trabalhador trabalha, cumpre a sua função, né? Mas acredita que está fazendo aquilo que ele, trabalhador, quer. Então, na verdade, ele está fazendo aquilo que a instituição empregadora dele está pedindo. Então, por que o Michel Foucault usa todas essas definições de dominação, de adestramento, de poder disciplinador, de micropoder, de biopoder? Por quê? Para mostrar que, de todas as formas, em todas as instituições, o Estado está presente com o poder. Ah, mas aí a gente pode falar de outro, do poder das instituições? Pode. Toda relação entre pessoas existe poder envolvido, existe uma relação de poder. Umas mais acentuadas, outras nem tanto. Umas mais exigentes, outras nem tanto. Mas toda relação de poder, né, todas as relações sociais existe na visão do Michel Foucault, essa determinação do poder. E aí ele dá um exemplo aqui do biopoder, né? A campanha de controle de natalidade, né? Alimentação saudável, anticoncepcionais, política de habitação, higiene pública, por aí vai. Ou seja, essas campanhas elas têm o objetivo de controlar o corpo, como ele quer dizer, do trabalhador. Então, você imagina assim, de natalidade, controlar a quantidade de pessoas que vai nascer, de alguma forma a gente às vezes não consegue pensar, mas isso para a empresa, por exemplo, né, o trabalhador, para o empregador é ruim, né, da pessoa ter todo ano a pessoa tem um filho, por exemplo. Então, todo ano aquela mãe vai ter 3, 4, 5 meses de licença em que ela vai receber sem estar produzindo, e aí é um direito dela, isso não se contesta, mas ela vai receber sem estar produzindo, e a empresa vai ter que colocar outra pessoa para fazer o trabalho dela e pagar essa pessoa para fazer o trabalho. Então, você imagina se não houvesse essa ideia. Tudo bem que a gente pode não concordar, talvez não consiga fazer essa ligação, mas é dessa forma que o Michel Foucault explica o que é esse biopoder. Beleza? Tranquilos? Entendendo tudo certinho? Vamos lá. Nessa página seguinte, galera, ele vai trazer, né, a visão de Hobbes, Marx, Maquiavel sobre o que é poder. Cada um deles tem uma visão do que é poder, mas vocês vão perceber que todas elas chegam na mesma conclusão, certo? Então, por exemplo, o Thomas Hobbes, o poder são os meios adequados para a obtenção de vantagens. Ou seja, quem tem o poder sobre outras pessoas ou sobre outra pessoa consegue, segundo Thomas Hobbes, obter vantagens. E aí não entendo necessariamente que vantagens, coisas ruins. Eu vou
me aproveitar dessa pessoa. Não, consegue ter vontade, serviços, por exemplo. Certo? Então, todas as relações em que alguém tem um poder sobre o outro, essa pessoa, por exemplo, essa instituição que tem poder sobre outros, ela vai conseguir vantagens. Então, vamos pegar aí a relação de trabalho, por exemplo. Né? O que acontece? O trabalhador é pago para produzir. A empresa paga você para você produzir. Quando você produz, a empresa vende, né? Ganha dinheiro com a sua produção. O que ela ganha, né? O valor do que ela ganha é colocado o valor do custo, né? E aí entra o valor do salário do empregado, o valor da matéria-prima e o lucro. Ou seja, tem uma vantagem. O lucro é a vantagem. Você pode dizer, Rogério, mas isso é o normal do capitalismo. Perfeito. Não é essa a discussão. A discussão é que o Thomas Hobbes coloca que o poder é toda forma, os meios, né, que você usa para obter vantagens, qualquer tipo de vantagem. Beleza? Para o Max Weber, e aí está um pouco desconexo aqui, acabei não organizando direito, mas o Max Weber coloca que para ele é a oportunidade que o indivíduo ou um grupo tem de realizar sua vontade numa ação comum, mesmo contra a vontade dos outros. Por quê? Porque se você imagina o Estado, e vai lá para baixo, Max Weber, o Estado moderno, o uso da força sobre os indivíduos para garantir a vontade do povo. Nós, especificamente, o Estado moderno que o Max Weber fala, nós damos esse poder ao Estado. Então, volta lá no início do exemplo que eu dei. Né? O isolamento social. Certo? Nós estamos cumprindo o isolamento social, que é uma determinação do Estado, né? E aí entendo mais uma vez o Estado, eu falo do poder político, certo? Então entendo como Estado a instituição superior que organiza as outras, a prefeitura, o Estado mesmo, da federação e o governo federal, né? São o Estado. Então nós estamos cumprindo determinações do Estado sobre a explicação de que a vontade do povo, que aqueles governantes foram eleitos pela vontade do povo, pelo voto do povo, e estão cumprindo as determinações pelo bem do povo. Política, satisfação do poder. Certo? Ou seja, não dá para separar o poder da política. É uma relação de simbiose, uma relação de permuta, uma relação de ligação muito próxima. Certo? Então, para o Max Weber, né, o poder é a oportunidade que o indivíduo ou algum grupo tem de realizar a sua vontade, para que os outros façam essa vontade para você. Então, você determina que os outros façam aquilo que você quer, achando que eles estão fazendo aquilo que eles querem. Certo? E a outra definição é a do Maquiavel. Né? Para ele, o poder é o fim. É uma finalidade. Tudo que o indivíduo faz, quando ele busca o poder, é com o objetivo disso, de alcançar o poder. Uma vez que ele alcançou o poder, ele tem que lutar, para manter esse poder. Certo? Então, ele diz que quando o príncipe, por exemplo, né, tem que ser bom, ele tem que ser muito bom para as pessoas gostarem dele. Quando ele tem que ser duro, quando ele tem que punir, ele tem que ser muito bom em punir também, para as pessoas respeitarem ele. E o segredo do poder, por Maquiavel, é você achar o equilíbrio entre isso. Entre você ser bom para as pessoas gostarem de você e, digamos assim, ser mal, ser duro para as pessoas obedecerem você. Mas, se você tiver que escolher entre ser bom e ser mal, ser duro, prefira ser duro, prefira ser rígido, prefira ser rigoroso, porque é mais fácil, segundo Maquiavel, para você controlar. Então, uma vez que você está no poder, tudo que você fizer que justifiquem a manutenção desse poder é aceitável na visão do Maquiavel. Na visão do Maquiavel. Beleza? Aí está o exemplo aí. Ó. O bom príncipe é aquele que consegue articular os diferentes interesses em prol da conquista e da manutenção do seu poder. Na verdade, o que ele quer dizer? Que o fim, a finalidade de quem assume o poder, de quem conquista o poder, é manter esse poder pelo maior tempo possível. E todas as suas ações são determinadas para esse objetivo. Beleza? Tranquilo, galera?
Para encerrar, o assunto é pequenininho, para encerrar nós vamos falar sobre dominação. Falei lá no início. Então, tá aqui, ó. Dominação, legitimação do poder. O que é legitimar? É dar ciência, dar certeza, aceitar. Considera-se um poder legitimado quando existe a obediência e a aceitação às ordens superiores. Então, o Estado tem sobre nós dominação. Tem poder? Tem, mas tem dominação. E aí o Mark Weber traz para a gente 3 formas legítimas de dominação. Né? Dominação legal, dominação tradicional e dominação carismática. A dominação legal, né? Eu vou só ler para não ficar para trás. Obedece não a pessoa em virtude do seu direito próprio, estabelece ao mesmo tempo a quem e em a que medida deve ser. Seu tipo mais puro é a burocracia. Então, assim, vamos imaginar um exemplo da escola. Né? Na escola tem o coordenador, certo? O que é essa dominação legal? Mesmo que eu não goste da pessoa do coordenador, eu respeito os pedidos, as ordens, né? As orientações dele. Ah, mas eu não gosto da pessoa, mas você respeita pela função que a pessoa ocupa. Então, a dominação legal é aquela em que você é dominado, você tem obediência à função e não à pessoa que exerce. Certo? Então, eu obedeço o coordenador da minha escola porque ele é coordenador. Mas não porque eu goste dele, porque eu aceite ele, porque eu obedeça à pessoa dele, eu obedeço à função dele. Isso é dominação legal. Certo? Eu vou lhe dar o exemplo da burocracia, a divisão de cargos e funções em que cada cargo está acima, tem mais responsabilidades do que os outros que estão abaixo e, consequentemente, eles dominam esses que estão abaixo. Certo? A dominação tradicional, né, o nome já diz, é da tradição, do costume, daquilo que você aprende e muitas vezes você nem contesta, você simplesmente exerce daquela forma. Se estabelece em virtude da crença na santidade das ordenações e pela obediência a uma pessoa por hábitos costumeiros. Exemplo, dominação patriarcal. Então, às vezes, o que ele dá exemplo dessa dominação patriarcal? Hoje em dia, não é mais somente o homem, né, que exerce esse poder na família. Tem muitas famílias, por exemplo, que a mulher é que exerce esse poder de dominação. Ela que é a chefe, ela que determina. Mas, quando as pessoas imaginam um casal, sempre tem essa ideia. Né? Em geral, claro, não vamos generalizar, esquece o sempre. Tá? Em geral, tem essa ideia de que o homem é que determina tudo na casa. Certo? Isso é um exemplo de dominação tradicional. Outro exemplo de dominação tradicional é com relação aos líderes religiosos, alguns líderes religiosos, por exemplo. Então, você vai na sua igreja, né, tem seu padre da sua igreja, um pastor, mas aí eu vou em outra cidade, por exemplo, que eu não conheço o padre, não frequento aquela diocese, eu não frequento aquela igreja, né, aquela específica ali daquela cidade, mas eu sigo a religião, né? E aí eu vou lá naquela igreja e tudo que o padre, o pastor, qualquer dando um exemplo da igreja para ficar mais prático, né? O líder da sua igreja determina que você faça, você cumpre. Então você está obedecendo o costume, a tradição. Levante, você levanta, senta, você senta, canta, você canta, bate a palma, você bate a palma. Ou seja, você está obedecendo uma pessoa que você não conhece. Mas por quê? Porque ele representa a religião, ele representa a tradição. Você aprendeu que numa reunião religiosa você tem que seguir os passos orientados pelo líder da reunião. Beleza? E a última, galera, é a dominação carismática. Se dá em virtude da devoção afetiva às pessoas do Senhor e a seus dotes sobrenaturais. Carisma, heróis, poder intelectual ou de oratória. Exemplo, profeta, herói e grandes líderes políticos sociais. O que é a dominação carismática? É baseado no carisma. O que é o carisma? É o poder de conquista que a pessoa tem. Então, o líder carismático ele é uma pessoa amada pelas pessoas. Né? Ele é uma pessoa adorada pelas pessoas, é uma pessoa que serve de exemplo para os demais. Certo? Baseado no quê? No seu carisma. Né? Um herói, por exemplo, ele é um cara carismático. Ou seja, ele faz aquilo que
se espera que as pessoas fizessem. Como a maioria não faz, ele é diferente, ele é um herói, né? Pessoas muito inteligentes que conquistam as pessoas pelas suas ideias, né? Que fazem com que as pessoas acreditem totalmente nela. Isso é carisma, ou seja, dominação carismática, aquela que não é imposta, não é cultural, mas ela é conquistada. E aí eu sempre digo que eu acho que é a mais importante e a mais perigosa. A mais importante por isso, porque ela é conquistada, ela não pode ser imposta pela sua função, ela não é um costume, é conquistada, é a pessoa em si que consegue isso. E eu digo que é a mais perigosa por quê? Porque quando você é conquistado por um líder carismático, por uma pessoa carismática, você tende a acreditar totalmente nele. Você não consegue, às vezes, ver algumas coisas que ele pode estar fazendo errado. Por quê? Porque você está focado, você está direcionado, né, o seu pensamento nas qualidades daquela pessoa, certo? Então, é a dominação mais difícil, na minha opinião. E aí é uma opinião, tá? De ser exercida. Por quê? Porque ela não depende da dominação legal, ela não depende da tradicionalidade, ela depende do indivíduo, da capacidade do indivíduo de convencer os outros que aquilo que ele está falando é certo e que ele é a pessoa correta. Beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, se precisarem, estou lá no grupo disponível, tá? É um assunto bem tranquilo, um assunto bem legal, né? E eu sabia que essa aula ia ser rápida. Beleza, galera? Um abraço, fique com Deus. Deus abençoe a todos. Beijo.